Olá, tudo bem com você? Eu vou lhe mostrar agora um trecho de uma homilia, de uma pregação do padre Overlan, em que ele fala algo bem interessante, muito claro e que dá para conversar um bocado sobre. Eu não conheço o padre Overlan, naturalmente, e também não é a minha intenção aqui tecer críticas à pessoa dele, como nunca faço aqui no meu canal. Nós temos que saber separar ideias das pessoas, né? Como eu não o conheço, não sei da índole, da sinceridade dele, são coisas que apenas Deus sabe, né? Acredito que seja até um homem de Deus, mas aquilo que ele expressa aqui é bastante interessante porque vai no âmago da diferença, a diferença fundamental entre nós protestantes e os defensores da teologia católica. Ouça bem, e depois eu quero comentar alguma coisa. Está aqui no Instagram. Onde é que está na Bíblia esta afirmação que a Virgem Maria foi assunta, foi elevada aos céus em corpo e alma? Meus santos, essa pergunta, ela é lícita. Você pode fazê-la, que em alguns casos você pode encontrar afirmações explícitas a respeito da nossa fé. Mas o problema é que as não são poucas. É que a pessoa que faz esta pergunta, ela está pressupondo que tudo tem que estar explicitamente presente na Sagrada Escritura. Então ela, sem perceber, ela está aderindo àquele paradigma, àquela afirmação, àquele pressuposto luterano, protestante, da sola Escritura. Isto é, somente a Escritura. Que tudo tem que estar presente na Escritura. E o católico sabe, e isso é fé católica, não é opinião do padre Overlan, é fé católica, de que nós não chegamos à compreensão completa de toda a revelação apenas da Escritura, mas da Escritura e da tradição. Nós chegamos ao conhecimento de toda a revelação a partir da palavra de Deus. Palavra de Deus escrita e palavra de Deus transmitida. Onde é que está na Bíblia? Bem, é isso, né? Gostei da clareza, né, da admissão, da forma franca como esse padre expressa essa questão. Protestantes, de fato, se pautam pelo sola Scriptura, e os outros sola da Reforma, né? Sola Gratia, sola Fide, solos Christus. Sola Escritura é básico, né? Ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O sola Escritura não exclui termos outros livros, né? Os próprios luteranos que advogam esse pensamento há muito tempo, eles têm outros livros, têm vários livros de história, de teologia, né? O próprio Lutero escreveu muita coisa, né? Então, sola Escritura não quer dizer não poder ter outros livros, não poder ler outra literatura religiosa, mas sim ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós, adventistas do sétimo dia, seguindo o espírito da reforma, nos pautamos também por esse sola Escritura. Se você observar a nossa literatura oficial, como o livro Nisto Cremos, por exemplo, o livro Tratado de Teologia e outros, você perceberá ali claramente a crença, né, a nossa convicção de que a Bíblia unicamente é a nossa regra de fé e prática, a nossa suprema regra de fé e prática. Nossas 28 crenças fundamentais, doutrinas, estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Já disse isso aqui algumas vezes e repito, né? Eu sou instrutor bíblico, já há 30 anos eu ministro estudos bíblicos, dirijo classes bíblicas, e você pode perguntar a todos os meus alunos se alguma vez eu utilizei algum outro tipo de literatura em lugar da Bíblia para ministrar um estudo bíblico. Então, Bíblia é Bíblia, né? A nossa luz maior, né? Para nós ela é aquela que determina, né? Normatiza a nossa vida. Bem, mas onde é que fica a tradição, então, nisso aí tudo, né? Até aparece na Bíblia, né, a expressão tradição, e alguns católicos, talvez de forma desavisada, acabam utilizando esses textos para dizer, tá vendo, a Bíblia também fala de tradição, então nós temos que levar em conta a Bíblia e a tradição em pé de igualdade. Veja bem, primeiramente, Jesus nunca se valeu de tradição humana para ensinar suas verdades, né? A verdade eterna. Na verdade, ele até disse certa vez, vocês invalidam a lei, o mandamento de Deus, por causa de vossa tradição. Então, nesse momento, Jesus estava condenando a tradição dos fariseus que se opunha à palavra de Deus.
Então você vê que Jesus sempre subordina qualquer outra coisa à Bíblia. Ele sempre disse, errais não conhecendo as Escrituras, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus nunca usou Midrash, nunca usou Talmud, ele sempre usou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se Jesus é nosso modelo, nós temos que também segui-lo nesse aspecto. A Bíblia como nossa regra de fé e prática. A tradição subordinada à Bíblia, a tradição descartada quando for contrária à Bíblia. Mas aqui alguns textos que mencionam a tradição, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 2, diz assim, depois de ele falar assim, Paulo, né, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Imitar Cristo, Cristo é o modelo. E depois ele diz, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quem transmitiu essas tradições? O apóstolo Paulo. Paulo, que era o imitador de Cristo. Paulo que disse, toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Ele diz isso a Timóteo. Então, Paulo, alguém que seguia Jesus, que também se pautava pela Bíblia, porque seguia Jesus, ele transmitiu tradições aos seus ouvintes, né, aos seus leitores. Mais adiante, no verso 23, nós lemos assim, no mesmo capítulo, né? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, então aqui você sabe que está falando da Santa Ceia, né? Então, ele recebeu, que tradição? Essa tradição de realizar a Santa Ceia, que era algo, obviamente, bíblico, alinhado com a palavra de Deus. Mais adiante, no capítulo 15 agora, no verso 3, nós lemos assim, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu entreguei a vocês o que eu recebi. Então você vê que aqui a referência é a transmissão de conhecimento, de verdades, de tradições apostólicas. Ele recebeu de Deus, recebeu também dos apóstolos e entregou para a igreja. Aí lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, nós lemos assim, ó. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ou seja, tradição aqui são instruções apostólicas, não são dogmas, não são ideias criadas que se opõem à palavra de Deus. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora. Você sabe que eu nasci num lar católico, fui um católico praticante até meus 18 para 19 anos, participei de pastorais, até passei um tempo no seminário, já contei essa minha história em alguns vídeos por aí. E estudei numa escola de orientação católica administrada por irmãos maristas. As aulas de religião eram com o catecismo romano, da Igreja Católica Romana. E eu me lembro muito bem que lá no catecismo, sim, constava esse dogma da Assunção de Nossa Senhora, que ela teria sido levada para o céu sem pecado. A Imaculada Conceição também é um dogma, né, de que Maria teria sido concebida sem pecado. E a ideia é a seguinte, mas se ela gerou Jesus sem pecado, ela também teria que ser sem pecado. Ora, não nos esqueçamos de que Jesus, ele herda uma natureza afetada pelo pecado. Em que sentido? Ele passava frio, sentia fome, ele tinha todas as fraquezas da humanidade, especialmente por 4.000 anos de decadência, mas não tinha sido afetado pelo pecado. Moralmente, Jesus era perfeito, sim, Jesus não tinha pecado. Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo. Portanto, é uma amálgama aí, que para nós é tão misteriosa, maravilhosa, né? É Deus, homem. Jesus foi o único ser humano que nunca pecou. A Bíblia é clara nisso. Único ser humano que nunca pecou. Só ele. Então, Maria também era uma mulher pecadora. Uma mulher santa, uma mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Ela, com certeza, ali, juntamente com José, orientou, né, os primeiros passos de Jesus aqui na Terra. Realmente não podemos minimizar a importância desse casal especial e de Maria como mãe de Cristo, né? Mas ultrapassar esse limite é ir além do que a Bíblia ensina. Dizer que Maria foi concebida sem pecado, como Jesus. Dizer que Maria foi levada para o céu, se não há nenhum texto bíblico que fale disso. É realmente ir além do que está na Bíblia, né? Estabelecer um dogma, na verdade foram os papas que estabeleceram esse dogma, né?
o magistério da igreja muitas vezes é colocado em pé de igualdade com a Bíblia, a tradição também, e eu me lembro muito bem quando, pela primeira vez, eu tive que conversar sobre esse assunto com um evangélico e tentei provar biblicamente para ele que Maria tinha sido assunta ao céu, levada para o céu, e eu caí do cavalo, porque ao pesquisar sobre o assunto pela primeira vez em mais profundidade, eu percebi e descobri que, na verdade, isso era um dogma, não é bíblico, não está na Bíblia, né? Outro exemplo, a questão da imortalidade da alma, da qual depende de dogmas como o purgatório, por exemplo, né? Você sabe, né? Eu já gravei vídeos aqui nesse canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, o link para um desses vídeos que eu falo sobre os livros apócrifos, que a Bíblia católica, ela contém mais livros no Antigo Testamento do que a Bíblia protestante e a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica que está aqui, o Antigo Testamento corresponde às Bíblias, digamos assim, protestantes, né? Agora, a Bíblia Católica tem livros a mais, e eu já expliquei aqui para vocês no meu canal. Se você não viu ainda, assista, coloca no buscador aí, Apócrifos, e vou deixar na descrição também. Por que a Bíblia Católica contém livros a mais? E é com base nesses livros, como o livro de Macabeus, que o dogma do purgatório, um local intermediário, onde pessoas que não foram tão más assim poderiam ter uma segunda chance de dali irem para o céu, né? Uma coisa muito estranha, realmente. É com base nesse livro apócrifo que esse dogma foi desenvolvido. E ele depende da crença na imortalidade da alma, que é algo, como você sabe, antibíblico. Se você fizer um estudo assim detalhado, aprofundado do assunto da natureza do ser humano e do que é a morte na Bíblia, você perceberá claramente que, como diz, por exemplo, Eclesiastes 9, 5 e 6, os mortos não sabem coisa nenhuma, porque eles não participam de nada do que se faz aqui no mundo dos vivos, né? A alma, ela é mortal, como diz Ezequiel 18:4, ainda que eu pensasse que a alma fosse um fantasminha, como muitos pensam, né? Eu teria que admitir biblicamente que a alma é mortal, mas a gente sabe que alma é a junção de fôlego de vida com pó da terra, corpo com essa energia que vem de Deus, o fôlego, isso é alma, ser vivente, nefesh, no hebraico. Então, a crença na imortalidade da alma é pagã. Ela foi incorporada ao cristianismo, infelizmente, advinda lá das culturas gregas, enfim, é uma ideia pagã. A Bíblia não tem nada a ver com isso. Então, derivaram dessa crença vários outros dogmas, como, por exemplo, a questão do purgatório. Outro exemplo, a guarda do domingo. Onde está na Bíblia o texto que diz que o sábado foi transferido, a solenidade do sábado foi transferida para o domingo? Onde está na Bíblia o verso que diz que o domingo passou a ser o dia de guarda? Na verdade, os protestantes, que acabam seguindo essa tradição católica, fazem um malabarismo tremendo aí para tentar justificar na Bíblia a guarda do domingo. Dizem que Jesus ressuscitou no domingo, então passou a ser o dia de guarda. Mas onde que está escrito isso? Na verdade, a celebração da ressurreição de Cristo, ela está vinculada com o batismo por imersão, e não com um dia da semana, né? O único dia que recebe nome e que é tido como dia de repouso na Bíblia é o sábado, é o Shabat, né? E os outros dias são simplesmente primeiro dia da semana, segundo dia da semana. Mas os discípulos se reuniram no domingo. Na verdade, se você ler o livro de Atos, perceberá que eles se reuniam todos os dias para partir o pão. Então não é o fato de se reunir, partir o pão, celebrar ali uma reunião religiosa que torna esse dia sagrado, esse dia um dia de guarda. O único dia bíblico de repouso sagrado é o sábado. Você pode ler de capa a capa a Bíblia e perceberá isso se você ler atentamente, com a mente aberta, e não regido aí por dogmas aprendidos na igreja. Então, onde está isso? É tradição. Isso vem da igreja romana, primeiramente lá o decreto dominical de Constantino, isso é sabido, a história, e depois a igreja romana acaba passando adiante esse dogma, né? Essa tradição não bíblica. Então, eu repito, no catecismo, com o qual eu estudei nas aulas de religião, estava lá, os 10 mandamentos ali no catecismo. Tenho em casa outros catecismos antigos também, que trazem como mandamento, os 10 mandamentos, na verdade, o terceiro sendo guardar domingos e festas de guarda, de festas especiais. O segundo foi retirado, porque ele proíbe a veneração e a adoração de imagens. Foi tirado. Por que foi tirado, né? E o 10º foi dividido em 2 para poder compensar o fato de terem tirado um mandamento. Para não ficar com 9, quebraram o 10º em 2. Ou seja, mexeram bastante na lei de Deus. Uma lei que foi escrita pelo dedo de Deus, está lá, né, em Êxodo 20, Deuteronômio 5,
ela foi escrita em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, ela é sagrada, Jesus guardou, os discípulos guardaram, o povo de Deus nos últimos dias, Apocalipse 12, 17, estará guardando a lei de Deus, e na nova terra, inclusive, né, Isaías 66 diz isso, o povo de Deus, redimido já, continuará guardando o sábado. Veja que interessante, né? Então, os 10 mandamentos bíblicos são diferentes dos mandamentos do catecismo. Isso é tradição. Então, veja, uma tradição não pode ir contra orientações claras da Bíblia. Se a tradição ainda fosse a tradição dos apóstolos, né, a tradição deixada pelos autores bíblicos, quer por ensino, quer por cartas, como diz Paulo, nós teríamos alguma segurança de que elas estão de acordo com a vontade de Deus, como a Santa Ceia, como o batismo. Agora, quando as tradições vão contra a palavra de Deus, nós não podemos, de forma alguma, segui-las. Alguns dizem, mas vocês adventistas creem que Ellen White foi uma profetisa e ela escreveu coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, ela escreveu sobre os males do consumo de carne, de cafeína. Onde é que está na Bíblia isso? De fato, a Bíblia não fala sobre cafeína, como também não fala sobre maconha. A Bíblia não fala sobre muitas coisas que depois nós fomos aprendendo, né? E sim, nós cremos que Ellen White teve o dom profético, né? O que não faz dela uma segunda Bíblia. É importante que se diga isso sempre, porque há muitos canais aí que distorcem essa questão e tentam fazer parecer que nós, adventistas, cremos que os livros de Ellen White seriam uma segunda Bíblia. Repito, em todos os meus estudos bíblicos, em todas as minhas classes bíblicas, nunca uso livros de Ellen White. Não é necessário. É um estudo bíblico. Nós entendemos que Ellen White foi também inspirada pelo Espírito Santo, ela é semelhante, quem sabe aí, a Hulda, no Antigo Testamento, uma profetisa não canônica, que não escreveu partes da Bíblia, mas também foi uma mulher usada por Deus para orientar seu povo naquele tempo. Nós podemos comparar, quem sabe, Ellen White às filhas de Filipe, no Novo Testamento, mulheres que receberam dom profético, mas não escreveram partes da Bíblia, então são profetisas não canônicas. Para nós, Ellen White é uma profetisa não canônica, e ela escreveu, sim, muitas coisas que não constam na Bíblia, coisas para o século XIX, século XX, como, por exemplo, orientações detalhadas sobre saúde, mas a base de tudo isso está na Bíblia. Quer ver? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não fala aí de comida e bebida? Ou então, nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar bem desse corpo. E aí, orientações adicionais foram dadas para que nós possamos cuidar melhor do corpo humano, do nosso templo sagrado, né, e fazer tudo para a glória de Deus. Então, embora Ellen White tenha escrito coisas que estão além da Bíblia, diria assim, extra-bíblicas, porque ela não veio para escrever uma segunda Bíblia, ela nunca escreveu coisas contra a Bíblia. E olha que eu tenho estudado os livros dela já faz 30 anos. Eu já trabalhei na editoria que revisa a língua portuguesa, a tradução dos livros de Ellen White. Por 3 anos trabalhei nessa editoria, um trabalho feito com muita seriedade, com muita oração, com muito cuidado, e nunca vi textos dela contrariando a Bíblia. Então, uma coisa é você ter um conteúdo extra-bíblico, outra é você ter um conteúdo antibíblico. E no caso dos dogmas católicos, aos quais já me referi, santidade do domingo, imortalidade da alma, assunção de Nossa Senhora, e outras coisas mais, transubstanciação, eu poderia aumentar a lista aqui, mas não vem ao caso, essas questões são antibíblicas, porque contrariam revelações já dadas na Bíblia. É importante fazer essa distinção. Portanto, eu continuo, obviamente, crendo nessa máxima protestante do sola escritura, né, e vejo com muita preocupação pessoas que, por mais sinceras que sejam, colocam a tradição, colocam o magistério da igreja acima da própria Bíblia. Alguns dizem, não, mas a igreja é que nos legou a Bíblia, então ela é mais importante que a Bíblia. Olha que coisa mais perigosa, né? Na verdade, a igreja, ela deriva da revelação de Deus, né? A Bíblia é que deve orientar o caminho que devemos seguir. E se você encontrar uma igreja que não segue a Bíblia, essa igreja está errada. A Bíblia sempre será o caminho, a revelação, a verdade, como Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não a tradição, não os dogmas, não a igreja, qualquer igreja que seja. A Bíblia é a verdade. E a igreja que segue a Bíblia, que ensina a Bíblia e que não contradiz a Bíblia, essa está no caminho da verdade. Pense nisso e que Deus oriente você realmente a seguir o caminho que conduz à vida eterna, aquele que está pautado na palavra de Deus, a revelação suprema de Deus por meio do Espírito Santo. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.